Nós estamos numa série de mensagens chamada Perguntas de Jesus. Ou, se você preferir, perguntas que Jesus fez. Pergunta 2. Quem é o mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Pergunta 2. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 44. Quem é o mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Antes da leitura da passagem bíblica, eu quero deixar uma citação como pano de fundo da mensagem. A humildade que nos traz descanso é a mesma humildade que nos liberta para sermos as pessoas que Deus nos criou para ser. Eu quero deixar essa citação como pano de fundo da mensagem. A humildade que nos traz descanso é a mesma humildade que nos liberta para sermos as pessoas que Deus nos criou para ser. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. No contexto da pergunta de Jesus, os discípulos de Jesus, eles não entendiam, eles entendiam muito pouco sobre a nova comunidade que Jesus estava formando a partir deles. Eles entendiam muito pouco sobre a comunidade que Jesus estava formando a partir deles. Porque no caminho para Jerusalém, eles começaram a disputar posições de autoridade. O versículo 24 nos dá conta. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Eles começaram a disputar posições de poder e posições de autoridade. O Evangelho de Lucas coloca a discussão entre os discípulos de Jesus sobre qual deles era o mais importante no contexto da última ceia. É provável que os discípulos de Jesus devem ter discutido sobre seus lugares à mesa. Jesus então confronta os seus discípulos, invertendo o paradigma da liderança. No versículo 25, Jesus confronta seus discípulos e inverte o paradigma da liderança. Jesus disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de benfeitores. Eles dominam,
Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. Ele inverteu ou não o paradigma? Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. E o líder seja o quê? O servo. Jesus confronta seus discípulos, ele inverte o paradigma da liderança. Porque Jesus está preparando os seus discípulos para uma liderança contracultural. Os gentios usam o poder para dominar os outros e adquirir reputação para si próprios. A nova comunidade, a comunidade dos discípulos, a comunidade que Jesus está formando a partir deles, não deve caracterizar-se pela busca do poder, porque a verdadeira grandeza consiste em servir. Jesus, ele usa a sua posição para servir e ajudar os outros. Alguém disse que a hierarquia da dominação e orgulho, característica dos reinos desse mundo, é substituída no reino de Deus por uma hierarquia do serviço. O líder seja o servo. Há uma inversão de expectativas aqui. Há uma inversão no paradigma da liderança. Porque Jesus, ele usa a sua posição para servir e ajudar os outros. A comunidade dos discípulos de Jesus não deve se caracterizar pela busca do poder, pela busca de posições, porque a verdadeira grandeza consiste em servir. Não é a hierarquia da dominação, não é a hierarquia do orgulho, é a hierarquia do serviço. Portanto, Jesus ensina que na sua comunidade a grandeza é medida pela humildade e pelo serviço. É nesse contexto que Jesus faz uma pergunta, versículo 27. Quem é mais importante? Aquele que está à mesa ou o que serve? A resposta parecia óbvia, não parecia? Parecia óbvia. Aquele que está à mesa. Mas Jesus é rápido para dizer: mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Não aqui. Não deve ser assim entre os seguidores de Jesus, como o próprio Jesus é exemplo. Eu estou no meio de vocês como quem serve, como um servo. Gente, que tipo de reino Jesus está promovendo? Jesus está promovendo um reino que aqueles que servem são mais importantes do que aqueles que estão à mesa. Jesus está promovendo um reino que aqueles que servem estão no topo do seu reino. É uma inversão de expectativas. É uma inversão de paradigma de liderança. Porque Jesus está promovendo um reino cujos servos, aqueles que servem, estão no topo do seu reino. Jesus então, tendo dito isso, ele retorna ao tema da última ceia, como sendo a antecipação do banquete messiânico, do banquete celestial no reino de Deus. Olha os versículos de 28 a 30. Uma vez que Jesus avisou aos seus discípulos que disputas por posições de poder era algo totalmente estranho ao reino de Deus, Jesus explica que chegará um tempo em que eles se sentariam à mesa no banquete messiânico e governariam com ele. Olha aí o versículo 28 a 30.
Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Somos servos que um dia se sentarão à mesa, no banquete messiânico, no banquete celestial, no reino de Deus. Assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. A promessa é que nós nos assentaremos no banquete messiânico e nós governaremos com o Senhor para sempre. Mas até aquele dia, aqueles que servem, eles estão no topo do seu reino. Quem é o mais importante? Aquele que serve ou aquele que está à mesa? Jesus diz: aquele que serve. Ele inverte o paradigma da liderança. Infelizmente, eu não sei se os irmãos e irmãs concordam comigo, mas infelizmente, as disputas de poder não foram poucas ao longo da história da igreja. As disputas de poder foram um problema para os primeiros seguidores de Jesus e ainda continua a ser. Disputas por poder. Mas precisamos lembrar que Jesus exerceu sua autoridade através do quê? Do serviço. E ele chama os seus discípulos a fazerem o mesmo. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Pergunta que não quer calar: esta é a imagem de liderança que nós vemos no mundo? As disputas por poder são algo estranhos ao reino de Deus. O que nós vemos no mundo não é a imagem de liderança que Jesus ensinou. Os líderes nesse mundo, eles dominam, eles controlam e eles são servidos. No reino de Deus é diferente. Quem está no topo do reino são aqueles que servem. Mas nós somos muito rápidos em falar do mundo. Mas nós precisamos lembrar que as palavras de Jesus foram proferidas num contexto religioso. E quem estava discutindo quem era o maior não eram os reis desse mundo, mas eram os seus seguidores. O contexto não é um contexto de mundo, é um contexto religioso, é o contexto da comunidade. Jesus sabe que o paradigma do mundo, que tem a ver com status, que tem a ver com poder, que tem a ver com controle, que tem a ver com dominação, está presente na religião. Jesus sabe que muitos líderes por aí afora usam a religião para dominar os outros e adquirir uma reputação para si mesmos. Jesus disse: eu estou entre vocês como quem serve. Líderes não são celebridades. Líderes são servos. Tem muitos líderes por aí se comportando como se fossem celebridades. E Jesus está nos lembrando que líderes não são celebridades. E que disputas de autoridade e de poder são algo estranhos ao reino de Deus. Vergonhoso, líderes se comportando como celebridades,
quando são servos. O apóstolo Paulo diz assim, que as pessoas nos considerem servos fiéis de Cristo. Precisamos lembrar que a liderança, seja aqui na nossa comunidade, seja em qualquer igreja que é uma agência do reino de Deus, a verdadeira liderança consiste em serviço. Diaconia, presbiterato, liderança de ministério, qualquer líder tem que ser marcado pelo serviço. A liderança não é sobre mim, a liderança é sobre ele. Gente, é uma farsa. Escute o que eu estou dizendo. É uma farsa chamar-se de servo das pessoas quando você está tentando controlar as pessoas. É uma farsa. Pare por um segundo para pensar. Você está usando a sua posição para servir e ajudar os outros? Porque esse é o paradigma de Jesus de liderança. Mas não apenas nós precisamos de líderes servos. Sabe, líderes marcados pela bacia e a toalha, desprendidos. Mas também nós precisamos construir uma igreja, uma comunidade, cujos papéis e os dons, os talentos, as habilidades podem variar, mas nenhum deles é mais importante do que o outro. Nós precisamos fazer um check-up hoje à noite. De que forma estamos sendo parecidos com os primeiros discípulos de Jesus em relação a essa passagem de hoje? Nós nos identificamos com aquele grupo de discípulos. Somos muito parecidos com eles nessa passagem. Somos parecidos quando somos orgulhosos. Somos parecidos quando somos egoístas. Somos parecidos quando cultivamos um espírito competitivo dentro da comunidade. Quando tentamos nos comparar com os outros. Quando temos a necessidade de viver sob holofotes e de chamar a atenção para nós mesmos. Somos parecidos com aqueles discípulos nessa passagem, quando temos a necessidade de toda hora provar o nosso valor para os outros. Somos muito parecidos. Nós precisamos de líderes na nossa igreja, na nossa comunidade, que sejam servos, e não burocráticos, e não de reunião, mas líderes que têm uma toalha e uma bacia, que servem os seus irmãos e irmãs, com desprendimento, com paixão, com amor, com humildade. Mas além disso, nós precisamos construir uma comunidade, onde nós possamos entender, que embora os papéis sejam diferentes, não há ninguém mais importante do que o outro. Eu quero que o Espírito Santo de Deus hoje faça cair por terra o nosso egoísmo, cair por terra o nosso espírito competitivo dentro da comunidade. Sabe, esse pecado, que é o pecado de se comparar com os outros, de tentar se comparar. Você é único, meu irmão. Você tem habilidades, você tem dons e tem talentos que Deus te deu.
Ninguém pode ser igual a você. Você é uma pessoa única, você é uma pessoa singular, é uma pessoa que Deus colocou nessa comunidade para usar você para a glória dele. Então que caia por terra todo sentimento de egoísmo, de espírito competitivo. Que caia por terra as comparações, a inveja, que caia por terra a necessidade de viver nos holofotes, que caia por terra a necessidade de criar um nome para nós mesmos, de chamar a atenção para nós mesmos, de toda hora tentar provar o nosso valor para as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa, porque o seu valor está em Cristo. Você não precisa ficar tentando provar o seu valor para as pessoas, porque você tem valor. Jesus morreu por você numa cruz sangrenta. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você foi comprado, você foi redimido. Você é propriedade de Deus. Você não tem que ficar tentando provar. E Jesus é o melhor exemplo de serviço e de humildade. Filipenses, eu não coloquei aqui, porque eu gostaria que você desse uma olhada aí, na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Jesus é o melhor exemplo de serviço e humildade. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O paradigma da liderança da comunidade, dos discípulos e discípulas de Jesus, não é o paradigma do mundo, não é o paradigma dos reis e dos poderosos, não é o paradigma da dominação, do controle, é o paradigma do serviço, do amor, da humildade. Como é que Jesus exerceu a sua liderança? Como é que Jesus deixou a sua marca na história depois de 2000 anos? Através do amor, através do serviço, através da humildade. Gente, amor e serviço são mais poderosos do que espadas, são mais poderosos do que exércitos, são mais poderosos do que qualquer coisa que você possa imaginar. Foi assim que nós chegamos até aqui depois de 2000 anos de história, através do amor, através do serviço. Eu quero deixar uma última citação no final dessa mensagem, que eu acho muito importante. Humildade é compreender quem somos e o nosso lugar no mundo. É isso aí, viu, gente? Humildade é compreender quem somos e o nosso lugar no mundo. Humildade é saber de onde viemos e quem é o nosso povo. Humildade é entender que sem Deus não somos nada. Sem seu cuidado, sem sua provisão, sem seu amor, ainda seríamos pó. Fala assim para a pessoa que está do teu lado.
Sem Deus não somos nada. Sem Deus ainda seríamos pó. Então não há espaço para arrogância, para orgulho, para disputas de poder no meio da comunidade dos discípulos. E quando você vê líderes se comportando como estrelas, como popstars, quando você vê líderes se comportando como celebridades, cuidado. Porque a definição de Jesus de líder é que líderes são servos. É que líderes não são celebridades. Nós devemos usar a nossa influência, a nossa posição, como placas de sinalização que apontam para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu numa cruz sangrenta pelos nossos pecados, em meu lugar, para perdoar as minhas dívidas, para perdoar as minhas culpas. Eu não sou nada sem Ele. E deixe-me dizer uma coisa, já que nós estamos no assunto: não há nada que você possa fazer para equiparar o que Jesus fez na cruz. Não há nada que você possa fazer para recompensar Jesus pelo que Ele fez por você. Todo o nosso serviço, o nosso combustível, a nossa motivação em servir ao Senhor é por amor, é por gratidão, e não numa tentativa de barganhar e conquistar o amor de Deus. Esse eu já tenho. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Eu escuto às vezes pessoas dizendo: pastor, eu tenho que provar todo dia. Esqueça isso, é uma perda de tempo. Esqueça isso hoje. Esqueça. Pastor, eu tenho que provar todo dia. Esqueça. Porque quem te aprovou foi Jesus. Quem te aprovou foi Ele. Quem te aceitou foi Ele. Quem te ama com um amor incondicional e incompreensível é Ele. Então esqueça isso. Sirva ao Senhor nessa comunidade, com os seus dons, com as suas habilidades, sem ficar se comparando, sabe, sem nada. Porque você é uma pessoa singular no reino de Deus. Uma pessoa singular. Tem uma canção que diz isso, né? Quero que valorize. Eu não vou pedir. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Mas nós somos importantes para Deus por causa da cruz. Somos importantes por causa de Jesus. Amém?